Para você que tá planejando aquela viagem coreana. 안녕하세요, 혜연이의 해나입니다. Oi pessoal, tudo bem? A partir de hoje, por algum período, eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu acho que vão ajudar muito na viagem de vocês, caso vocês estejam planejando viajar pra Coreia. Todos vocês já devem ter ouvido falar que o transporte público na Coreia é maravilhoso. E sim, ele realmente é. Para começar, você pode comprar um cartão chamado T-Money para você usar em todos, sim, em todos os meios de transportes públicos. E ele inclui metrô, táxi, ônibus e, além disso, você pode usar o mesmo cartão, inclusive nas lojas de conveniência. Outra coisa maravilhosa para mim é como funciona o sistema de conexão, sistema integrado de transporte. Mas agora, por enquanto, vamos começar com aqueles itens mais fáceis. E T-Money é um cartão que você pode adquirir em dois pontos. Nas maquinetas de recarga, inclusive você pode fazer a compra do cartão também, que se encontram nos metrôs. E também você pode comprar o seu cartão T-Money nas lojas de conveniência. Gente, lá na Coreia você tem, tipo, 3 lojas de conveniência a cada esquina. Então é muito fácil para você adquirir o seu cartão. Se você está indo para a Coreia e você está querendo pegar um transporte público para ir até o seu local de hospedagem ou o lugar que você está querendo ir, você pode pegar metrô, sim. Dentro do próprio aeroporto, eles têm uma linha que passa por lá e você pode pegar o seu metrô lá. Então ali no aeroporto mesmo, você já compra o seu cartão T-Money, já faz uma pequena recarga pelo menos para você poder se locomover até o ponto que você está querendo ir e pronto! Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa muito friorenta, apesar de eu ter vindo da Coreia. Então, quando eu tô lá num dia mais quente ou no verão, eu não aguento porque os metrôs são muito gelados. E aí surge uma coisa muito maravilhosa, que são os boxes intercalados de temperatura. E nos dias de calor, nem todos os vagões têm a mesma temperatura. Tem aqueles vagões que eles são menos gelados. Então, se você é aquela pessoa que tem muita facilidade de pegar um resfriado, você pode escolher um vagão que tenha um ar menos gélido. Além de ter aqueles mochos assim, todos esquentadinhos quando você senta, que é maravilhoso. A Coreia, apesar do lugar ser muito pequeno, tem um sistema de transporte no sentido de metrô mais extensas do mundo, uma das. Porque só os Seoul e a região metropolitana, eles têm mais de 9 linhas. E algumas linhas, você pode fazer uma conexão para você pegar de metrô para trem, trocar ela e você chegar até numa cidade a 200 quilômetros, sei lá. Já que estamos falando um pouquinho sobre o sistema de integração, aquela que você faz as conexões, eu vou trazer aqui para vocês as informações que eu peguei no site do Correio, que é o Koreil, responsável pelo sistema de metrô e de trem da Coreia. Para começar, o sistema de metrô lá na Coreia funciona meio que quase o dia inteiro, mas acontece que em certos horários eles diminuem a quantidade de metrôs que passam. Justamente por causa desse motivo, por diminuição de quantidade de trens, entre as 7 da manhã até 21 da noite, o sistema integrado de conexão, eles validam por 30 minutos. E sempre lembrando que isso só é válido se você utilizar o seu cartão T-Money. Entre 21 e 7 da manhã, aí eles já mudam esse período que você consegue fazer conexão gratuita para 1 hora. Essa conexão, ela não é somente apenas para o metrô, você pode aplicar ela para ônibus também. Essas conexões, essas trocas que você pode fazer sem pagar a mais, pode fazer no máximo até 4 vezes, só que ele não é aplicado na mesma linha, no mesmo carro. Por exemplo, vamos supor que tem uma linha de ônibus lá que passa pela Avenida X e você chegou ao local pegando o ônibus A. Se você quiser voltar para casa e você tá pegando o mesmo ônibus, que no caso é o A, então aí não é aplicado esse desconto
de conexão. Também, não somente na volta, mas se você quiser continuar essa rota e pegar na mesma avenida o mesmo ônibus ou até metrô para você continuar e ir para o próximo ponto, também não é válido. Então eles só cobram uma vez e eles não cobram mais nada? Não, também não é assim. O valor estipulado, ele só vale tanto para ônibus quanto metrô de 10 quilômetros. Ou seja, até 10 quilômetros você paga aquele valor. No caso do ônibus, depois daqueles 10 quilômetros, a cada 5 quilômetros eles cobram 100 won a mais. E como eu falei, tudo isso só é possível de calcular porque você está usando o seu cartão T-Money. No caso de metrô, como a área, né, digamos assim, que a gente consegue se locomover é muito maior, entre 10 e 50 quilômetros, eles vão cobrar também 100 won a cada 5 quilômetros. Depois disso, a partir dos 50 quilômetros, eles começam a cobrar 100 won também, só que a cada 8 quilômetros. Agora, quando você está saindo da região metropolitana do Seul, cobram 100 won a cada 4 quilômetros. Lá na Coreia, você tem que prestar muito atenção quando você for pegar táxi. Se vocês forem ver os táxis coreanos, vocês podem ver que tem uma casinha assim em cima do carro, normalmente amarelo, e lá tá escrito regiões. Quando você quiser ir para um lugar X, você tem que ver porque às vezes o carro não é do Seul. Tá escrito Seul, tá escrito Gyeonggi, tá escrito Suwon, sei lá. O táxi que você pegar tem que ser daquela região que você está indo. Então, vamos supor, você tá no Seul e você tá querendo ir para algum lugar super perto, ali nas proximidades, daí você pega o táxi que está escrito Seul. Você não pode nem parar os outros, que daí eles te olham com cara de: nossa, como assim você não sabe? Ou pelo menos eles fizeram essa cara porque eu tenho cara de coreano e eu falo coreano fluente, então eles falam: nossa, que burra, né? Além disso, tem aqueles táxis pretos, gente. Não peguem táxi preto. São chamados de bobom taxi. Tem as taxas muito mais caras do que os outros. Lá na Coreia funciona por taxímetro. Então tomem cuidado porque todo lugar existe aquele taxista sacana que fica rodando, rodando, rodando. Agora, voltando um pouquinho pro metrô, eu quero conversar com vocês sobre os metrôs, né? Lá não exatamente o trilho que você pega o metrô. Como vocês sabem, normalmente metrôs são subterrâneos. Sim, lá na Coreia tem metrôs ou estações de metrô que não são subterrâneas, mas enfim, as estações é um dos meus lugares preferidos para ir porque tem muita coisa. Por exemplo, estação de Gangnam, meu Deus do céu, tem muita loja de roupa, muitas lojas de comidas de rua. Outra coisa que eu acho muito legal é que eles têm muitas saídas. Depende do tamanho da estação, mas normalmente as estações elas são bem extensas e às vezes podem chegar a ter 10, 11 saídas. E como é que funcionam essas saídas? Quando são assim grandes, normalmente elas ficam em avenidas, não fica assim apenas no trevo, ou seja, aqui tem um ponto, ali tem outro ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto. Não, não funciona assim. Às vezes a saída 1 fica aqui, mas a saída 4 fica a 3 quadras para baixo. Então, quando você descer do metrô, você tem que ver também bem certinho o lugar que você tá querendo ir para você não se perder. Se você baixar alguns aplicativos sobre metrô, eles te dão informações super detalhadas sobre isso e tem versões em inglês, lembrando. Nas estações do metrô, sempre você vai achar aquela maquineta para você fazer recarga ou até comprar o cartão T-Money. Em relação a isso, também não precisam se preocupar, porque quando você for fazer a sua recarga, você pode achar, além do coreano, inglês, japonês e chinês. Então, qualquer coisa você pode escolher a opção em inglês e fazer a sua recarga sem grandes mistérios. Outra coisa interessante é que tem vários banheiros públicos. Claro, isso em todo lugar tem, mas na entrada do banheiro lá na Coreia, grande maioria, mas grande maioria mesmo, você vai achar aquelas caixas que você coloca a moedinha ou uma nota e você pode escolher alguma coisa pra cair e você pegar. Eu não sei o nome disso em português, mas tem disso, de produtos de higiene pessoal. Absorvente, tem, que mais? Escova de dente, pasta de dente, tem muitas coisas. Às vezes você, não é ainda mais a gente mulher que a gente sofre. E você tá desesperada e às vezes não tem
uma farmácia naquela estação, pelo menos no ponto onde você tá perto e você tá desesperada, você achou só o banheiro. E aí? Se tiver essa maquininha, é só você pagar, pegar seu produto e entra no banheiro, se resolve. Tadã! Quando entra no banheiro, tem algumas estações que vocês têm que lembrar que tem aquelas privadas meio incomuns. É aquela privada que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês nunca viram na vida. É aquela privada que você tem que se agachar, aquele agachamento Asian, né, que a gente chama, e você tem que mijar ou fazer daquela posição. Também dentro de quando você entra naquela letinha do banheiro, você normalmente vai ver 2 botões. Eu percebi isso na grande maioria dos banheiros que eu ia no metrô. Um é pra você chamar alguém daquela estação. Por exemplo, quando você tá passando mal ou você tá percebendo alguma coisa meio bizarra ali acontecendo, entrou um cara, entrou um tarado no banheiro, você tá querendo pedir ajuda, é aquele botão. E tem um outro botão, esse daí nem todos os lugares tem, mas esse botão é o que a gente chama de etiqueter. É uma campainha que você aperta e ele sai barulho de água, pra meio que fingir que você tá mijando ou fazendo... Outra coisa muito interessante é que lá na Coreia eles têm uma caixinha que parece lixo, mas gente, não é lixo. Normalmente só tem isso no banheiro feminino, porque aquela caixa é pra você guardar o seu artigo usado de higiene pessoal. Ou seja, nós que usamos absorvente, depois que você usar, tá trocando, onde que você vai jogar fora? Porque lá na Coreia é difícil você ter lixeiro. Então o que você faz? O seu lixo, o absorvente que você usou, tudo tal, usado, você dá uma enroladinha assim no papel higiênico e você bota naquela caixinha. E se eu não estiver trocando de absorvente ou se eu estiver cagando ou mijando, o que eu faço com o meu papel higiênico? No vaso, tá bom, gente? Não se preocupem que não vai entupir. Eu acho melhor, não é? Se a gente já tem tanta certeza que ele não vai entupir o vaso, bora lá, daí fica menos cheiro e, né? Tchau. Então, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil e vai ser útil quando você for pra Coreia. E é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Annyeong!